Bom, pessoal, vou falar com vocês sobre a questão da Grécia Antiga, ou Antiguidade Grega. Quando a gente fala de Grécia, a gente acha que a Grécia é a questão de um país, né? Só que não, era a formação de vários povos que viviam naquela região da Península Balcânica, naquela região do mar Mediterrâneo, mar Egeu. Eram vários povos que viviam naquela região, os joios, os dórios, várias civilizações que viviam naquela região. Só que no ano mais ou menos de 2000 a.C., começaram a se desenvolver, né, e se denominou de Grécia. E essa mistura de povos, de cultura, de língua deu origem à questão da Grécia, né? E eu vou falar com vocês sobre alguns pontos, certo? Sobre a questão política, sobre a questão da sociedade e sobre a questão econômica, certo? Vou citar alguns pontos. Sobre essa questão política, a cidade que desenvolveu assim um pouco mais nessa questão política foi a cidade de Atenas, certo? Nesse período foi implementada a questão da democracia, o sistema político democrático, só que não é uma democracia como a gente tem nos dias atuais, nos dias de hoje. Poucas pessoas podiam participar do sistema democrático, opinar da questão da administração da cidade e como ia ser encaminhada as coisas, certo? Estrangeiro não podia opinar. Outra questão também que existia na época, que era a questão da escravidão. Você podia ser escravo ou por dívida ou podia ser escravo por guerra, coisa que é bem diferente da questão do sistema democrático que a gente tem hoje, né, nos dias atuais. E só quem podia deter a questão na questão política de poder ter direitos era uma pequena parcela da população, certo? Isso nessa questão de sociedade e numa questão política. Outra questão na questão de sociedade, existiam dois sistemas sociais que eram bem desenvolvidos naquela época, assim, que além duas cidades, que era a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. A cidade de Atenas ela era voltada a uma questão mais para desenvolvimento do cidadão, mais voltado à cultura, à artes, à questão do próprio esporte, com a questão das Olimpíadas. Era uma educação diferenciada que eles passavam, né, para os cidadãos. Já Esparta, ela desenvolvia já uma educação mais voltada à questão do militarismo. Eles desenvolviam mais um cidadão voltado à questão da disciplina, da questão das táticas de guerra. Era uma civilização que prezava muito por isso, sobre a questão de defesa e a questão militar. A educação era bem voltada a esses termos assim. E o terceiro ponto é sobre a questão econômica. A economia da Grécia Antiga, ela era basicamente desenvolvida desenvolvida nas questões de produção, né, produção artesanal, produção de ferramentas, produção de produtos artesanais, a produção na questão da agricultura, que era a agricultura para produção de vinho, produção de trigo. Era uma agricultura voltada mais a isso, e a questão de criação de animais, certo? E na pecuária, né? E outra questão também era a questão do mar, né? Que também se via para eles ter aquela fonte de subsistência, a pesca. A economia daqueles povos que viviam naquela região do mar Mediterrâneo era basicamente voltada a isso, a uma questão voltada à agricultura básica de subsistência, de sobrevivência, a fabricação de produtos. E a outra questão é sobre a questão, no caso da pesca, né? Bom, pessoal, como vocês podem ver também a questão do mapa, né, as divisões Esparta e Atenas e a localização onde eles se situavam na Grécia Antiga.
como vocês podem acompanhar o mapa onde se localiza essa região. Outra questão também é como era as cidades, né? Vocês podem ver aí como era essa questão da organização social das cidades, né? Que como eles viviam, né? E no segundo bloco eu vou tratar com vocês sobre a questão das culturas e do sistema religioso grego.